cultura para você? Como você relaciona a cultura com a cidade? Você não precisa me responder agora, mas eu te convido a embarcar comigo nessa jornada e desvendar os aspectos culturais da cidade de Jundiaí. Se você é um amante da arte, eu tenho certeza que esse podcast é para você. Pontos turísticos, bandas regionais, cenário alternativo, agenda cultural, curiosidade, opinião. Bem-vindos ao Boemia Jundiaí, um programa que aborda o cenário cultural local e regional. Eu sou Giovana Ortiz, estudante de jornalismo, e este é o primeiro episódio do podcast. Boemia Jundiaí, um podcast para conhecer cultura de um jeito diferente. O tema do nosso primeiro episódio é a cena cultural independente de Jundiaí em 2020. Você já se perguntou o que é cultura independente? Sabe quando aquele seu amigo te convida para assistir um show naquele bar que foge dos padrões? Ou seu filho diz que vai a um sarau em algum coletivo? Ou até aquela poesia ou lambe-lambe que você vai colada na cidade? Então, isso tudo faz parte do cenário alternativo. Mas antes de adentrar no assunto, vamos entender a origem da palavra cultura, que vai reger todo o programa. O termo tem origem latina, do verbo colere, que em seu sentido original está associado às atividades agrícolas, referente ao cultivo das terras e da natureza. Segundo o autor José Luiz dos Santos, no livro O que é Cultura, entre tantas variáveis, o termo diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação. Portanto, de modo geral, a cultura visa compreender as relações humanas através de linguagens como a música, o teatro, o cinema, entre outras. Eu comecei esse episódio perguntando o que é cultura, mas a verdade é que não tem certo e errado. Cada pessoa enxerga a cultura sobre uma perspectiva, por meio de suas vivências pessoais e experiências coletivas. Mas e a cena cultural independente? Qual que é a diferença? Bom, ela pode ser definida como movimentos culturais que surgem com novas tendências e dinâmicas sociais, novas formas de pensar as relações humanas, e também é caracterizada por questionamentos sobre costumes, ideologias e valores, de acordo com José Luiz dos Santos. Na real, a cena cultural independente de uma cidade são aqueles lugares, pessoas e os projetos que promovem ações voltadas à arte, sem vínculos institucionais com órgãos governamentais. E para debatermos mais sobre isso, eu trouxe dois especialistas. Quem está comigo é a Tainã Franco, produtora executiva e gestora de projetos, palestrante, apresentadora, cursou Direito e trabalha há 15 anos com projetos em meios de incentivo à cultura. Atualmente é apresentadora do programa diário Francamente na Rádio Difusora Jundiaí. E também o Gustavo Koch, estrategista criativo, atua na produção e comunicação de projetos culturais e carreiras artísticas. Cursou gestão de eventos na Faculdade de Tecnologia de Jundiaí. Idealizou e coordenou projetos em grandes organizações. Orienta cursos, treinamentos e consultorias com foco em cultura, diversidade e criatividade. Oi, Tainã. Oi, Gustavo. Agradeço a vocês por toparem participar. Bem-vindos ao podcast Boemia Jundiaí. Olá, tudo bem? Agradeço o convite, super honrada de estar aqui neste podcast super especial com esse tema, né? Tão parte da nossa vida, né? Da nossa vivência. Boa noite, Giovana. Boa noite, Tainã. Bom, eu quero começar a nossa mesa redonda perguntando a vocês, o que é cultura alternativa? Primeiro a gente tem que entender o termo cultura, né? Ele é muito mais complexo do que só as expressões artísticas, né? Eu sempre falo que as pessoas acham que cultura é só o produto final, né? Que é o filme, o livro, a peça de teatro, a dança, mas cultura abrange a forma que um povo se relaciona com seu espaço geográfico, se relaciona com as pessoas, enfim. A cultura alternativa, na verdade, se a gente for pensar nesse sentido mais amplo, né, do que é cultura necessariamente, a gente vai falar de relações de grupos, né? O que é cultura de massa? O que é cultura alternativa? Então, alternativa eu encontro aonde não tem contemplação pela cultura de massa, né? Aonde pequenos grupos se formam para se expressar e para se relacionar. E você, Gustavo, como Exatamente. que é na sua visão?
Eu penso que vem muito também do olhar do mercado sobre a produção cultural, né? Quando a gente ouve a expressão cultura alternativa, geralmente é alguém que detém esse poder da cultura de massa, que é uma grande empresa, uma grande instituição, e está olhando para um grupo que está produzindo coisas de maneira independente, não necessariamente não tendo recursos públicos, pode haver recursos públicos na cultura alternativa, mas é mais esse olhar do tipo, não pertence àquilo que o amplo da população está consumindo. Eu penso que está muito mais atrelado a essa questão de mercado, assim. E qual que é a relação de vocês com a cultura jundiaense? O que vocês já produziram? Eu vi que o currículo de ambos é extenso. Queria que vocês falassem desse modo mais pessoal. Eu comecei a trabalhar com cultura aqui em Jundiaí por conta da faculdade que eu fazia, de gestão de eventos. A partir dali eu fui me conectando com pessoas que tinham interesses em comum e as coisas foram acontecendo. Então, desde aquela época surgiu o Casa Cooperativa, que depois virou ocupação, e aí eu fui me conectando com outras pessoas, conheci a Tainã, enfim, os projetos foram acontecendo. Hoje em dia eu atuo com gerenciamento de carreiras artísticas e produção de eventos. Meu foco não está mais somente em Jundiaí, eu trabalho a nível nacional, mas ainda produzo algumas coisas aqui na cidade, assim como o Festival Hip Hop District, que é o maior evento de danças urbanas da América Latina. A Tainã também faz parte da equipe de produção desse evento, a gente está conectado ali. E ainda penso muito a cultura em Jundiaí, sobretudo do âmbito político, né? Eu acho que ainda morando aqui, ainda sendo um cidadão gense, isso nunca deixa de ser, mas enquanto estiver presente na cidade, eu acho que a minha atuação precisa se dar nesse espaço, né? Eu preciso utilizar o conhecimento, preciso utilizar as ferramentas que eu adquiri trabalhando com cultura em Jundiaí, que me trouxe uma visão sobre a cidade para poder ajudar na provocação de transformações, né? E você, Tainã, de onde surgiu esse interesse? Bom, na verdade, dentro de casa sempre houve um consumo muito grande de música, de livros, mas exercer uma carreira ligado à arte nunca passou pela minha cabeça, assim, na era pré-vestibular. Eu prestei vestibular em 98, né? Aqui entrego uma idade, estou cá com meus 39 anos. Então, olha só, o ano que eu nasci. Que tristeza no meu coração. Mas, hein, podia ser minha filha? Podia, mas estamos aqui, né? Seguimos firmes e fortes. Mas, assim, nunca pensei em trabalhar com cultura, não era uma coisa que fazia parte ali do meu sonhar, né? E quando eu saí da faculdade de Direito, acabou a faculdade, quem se forma em Direito, na verdade, se você não está exercendo, não vai prestar o AB e tal, você não tem profissão, na verdade, seu diploma não vale muita coisa, né? E foi nessa que eu recebi um convite para trabalhar com o programa Rock Forever, na época, foi o primeiro programa da região a falar especificamente sobre um rock. Então, quando você fala de alternativa, eu já penso logo no Rock Forever, né? Isso em 2003, mais ou menos. E aí fui parar na rádio, na TV, e sempre tive muita facilidade, talvez, ou desenvolvi uma facilidade, uma habilidade aí para comunicação e produção, e foi aí que eu entendi como funcionava a cultura em si, né? Como o produzir de um evento, né? Qual que era a dificuldade dos artistas ao se apresentarem, porque quando você está num lugar, numa praça, e está rolando um palco, por trás desse palco há muita luta de políticas públicas, né? Há muita negociação. Vai muito além, né? Não é só aquela apresentação que a gente, igual você citou, vê no centro, uma apresentação de teatro ou um show musical. Tem todo um backstage por trás, né? Sim. E isso é muito complexo e o pessoal, às vezes, não tem esse conhecimento. Sim. E aí eu fui buscar como viabilizar os meus amigos artistas, como viabilizar, né? Nisso eu fui trabalhar na Rede Paulista, que era afiliada da TV Cultura. Me especializei em leis de incentivo em 2004, 2005, e desde então venho trabalhando aí com as expressões artísticas, né? Quando vocês produziam esses eventos, no caso o COC também, que já produziu festivais na cidade, você sempre esteve antenada nesse meio. Como vocês sentiam que as pessoas recebiam esse tipo de projeto ou evento? Tá. Só fazendo uma pontezinha rápida com o que a Taina estava dizendo, eu venho numa geração depois da dela. Então, eu chego num cenário que já estava se produzindo cultura em Jundiaí, já tinha seu entendimento do que era produção cultural. É por isso que eu fui cursar gestão de eventos, eu já tinha interesse em trabalhar com produção. Então, eu fui me desenvolvendo nesse cenário independente, e aí acabou que eu comecei a me interessar muito por festivais, porque foram os espaços que eu encontrei onde era possível, primeiro, reunir meus amigos que estavam produzindo coisas, e segundo, acessar as pessoas de uma maneira mais ampla, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em Jundiaí com a ausência de espaços para
produzir eventos, sobretudo culturais. A gente tem espaços de entretenimento, buffets, enfim, coisas assim, mas para coisas pequenas, para o artista local mesmo, ainda a gente tem essa dificuldade. Então, no formato do festival, foi algo que eu achei mais adequado para poder acessar as pessoas de maneira ampla. E sempre tive uma dificuldade muito grande de diálogo, primeiro, com os veículos de imprensa da cidade, que não tinham um entendimento muito grande do que aquilo que estava acontecendo, do que era esse movimento. Sempre foi preciso explicar muito a fundo, contextualizar muito antes deles abrirem espaço para poder isso ser comunicado. Com o tempo isso foi se transformando. No meio desse caminho todo eu também tive um blog, por conta dessa ausência de espaço nos veículos de comunicação. Eu acabei criando o meu próprio veículo de comunicação para poder comunicar essas ações e acessar mais pessoas. Inclusive é referência no meu TCC, blog do Coque. Ah, que legal. Está citado. Que massa. E através dele eu comecei a ter um feedback muito melhor do público, porque ali eu estava conversando diretamente com quem estava consumindo as coisas que eu estava produzindo. Aí foi que eu entendi que, apesar do alcance muito grande que eu tinha no digital, isso não se materializava no real, porque as pessoas ainda tinham medo, desconheciam as coisas que estavam acontecendo. Em Jundiaí, a gente tem um perfil de cidade bastante conservadora, não só politicamente, mas nos hábitos, né? A gente vem de um período de esvaziamento da cidade no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, e agora, de uns 6, 5 anos para cá, que está se retomando esse espírito de consumir as coisas que são produzidas aqui, que foi também o mesmo período em que a gente teve um boom muito grande de produções culturais na cidade. Então, para te responder, finalmente, eu vejo que nos últimos 5 anos a gente teve um interesse muito maior da população, e a gente também teve uma demanda maior das cidades da região que começaram a frequentar Jundiaí porque se tornou referência, porque a gente tinha muita coisa acontecendo aqui. Eu gostei, Coque, no momento que você citou que é uma geração depois da Tainã. Eu confesso que eu me encaixo nessa terceira geração. Primeiro a Tainã, em seguida o Coque e eu venho depois. Eu sou a vovó da cultura aqui, então é isso. Então, eu achei bacana, porque quando o Coque citou que, quando ele começou, já estava um movimento cultural. E eu lembro que, estudando, 2015 teve uma ascensão muito forte da cultura independente aqui na cidade. E o blog também do Coque surgiu nessa época. E então, assim, agora eu venho desse pós. Então, a ideia é resgatar. Não, e é engraçado, Jundiaí sempre teve os ciclos de cultura, né? Quando a gente pensa em cultura underground, cultura alternativa, principalmente nas manifestações voltadas para o rap e para o rock, por exemplo, nós sempre tivemos grandes nomes aqui, grandes manifestações. Na década de 90, Jundiaí era conhecida como a Seattle brasileira, para você ter uma ideia da quantidade de banda que se tinha na cidade, de banda autoral. Jundiaí viveu sempre ciclos, né, de cultura. Sempre foi uma cidade muito criativa, embora tenha tido esse perfil de cidade dormitório, né? Então, as pessoas queriam consumir música, teatro, cinema, iam para São Paulo, né? Se a gente pensar que depois que fecharam os cinemas de rua, a gente só foi ter cinema no Maxi Shopping, né? Então, você tem grandes gaps aí. Se você pensar que o teatro da cidade, o Politeama, por exemplo, já que a gente não tem mais o Glória Rocha, é um espaço que não permite diálogo depois de você consumir cultura. A gente não tem um espaço, a gente viu uma peça, a gente vai sentar num café, a gente vai sentar num lugar e a gente vai conversar sobre o assunto. Então, eu acho que Jundiaí sempre teve uma dificuldade muito grande em fomentar público e levar as discussões sobre cultura para frente, né? Então, isso é um grande empecilho na hora do artista se apresentar, porque onde não há demanda, não há investimento. A ideia com esse podcast é trazer um pouquinho de informar as pessoas que existem movimentos culturais fora do centro também acontecendo na cidade. Assim, pessoas mais velhas que às vezes até não têm acesso a frequentar esses espaços, mas que elas saibam que existe aquilo. E agora eu pergunto para vocês, por que vocês acham importante ter esses movimentos fora do centro, esses movimentos mais independentes? Não é nem questão de importância, né? É uma questão de estrutura social mesmo, uma questão de identidade, é uma questão que vai além da importância que a gente quer dar àquela coisa, né? Por exemplo, Bar do Bilé, por exemplo, agora recebi a notícia que o Bar do Bilé fechou, por exemplo, né? Eu ainda quero contar a história do Bar do Bilé, porque ali foi um celeiro de muitas coisas. Dali saíram educadores que aprenderam sobre Paulo Freire sentado na calçada do Bar do Bilé ouvindo uma banda punk. Sabe, assim? Então, esses espaços descentralizados, eles promovem
encontros importantes, né? Como eu falei, Jundiaí, nos espaços institucionais de Jundiaí não promovem os encontros, o debate. E esses pequenos espaços promovem o debate. Além de promover segurança pública, além de promover uma série de outras coisas, né? Porque quando a gente fala de cultura, ela é transversal, mas seria muita arrogância da minha parte querer medir qual que é a importância disso, sabe? Não dá para mensurar a importância que tem as manifestações artísticas culturais nos bairros, ou em pequenas comunidades, ou em regiões de Jundiaí, né? Entendi. Eu concordo completamente com a Tainã e vou além ainda. Eu acho que se não houvessem esses espaços, a gente não teria 1/3 do que a gente entende enquanto produção cultural jundiaense hoje, né? Porque de fato é onde a galera está se encontrando, onde as ideias estão surgindo, onde bandas nascem. A gente tem grupos de Jundiaí que estão ganhando renome nacional e a gente nem faz ideia. Então, as coisas estão acontecendo e a gente precisa se atentar mais. E se de fato não fossem esses espaços independentes possibilitarem que essas pessoas se encontrem, expressem a sua arte, comecem a ter um primeiro palco, um primeiro momento de conexão com o público ali, a gente não ia ter nada. A cultura, ela precisa de contato, de choque, precisa sair das barreiras da cidade para que ela se expanda, né? E como que vocês acham que dá para expandir essa cultura independente? Olha, eu me engajei lá no Francamente, né? Então, aquele microfone, o programa só existe porque tem essa galera fazendo coisas na cidade. Porque eu não tenho que ficar discursando e, né, fazendo as regras sobre cultura da cidade. Então, eu levo a galera para falar. Acho que esses espaços que se dispõem a discutir a cultura da cidade são extremamente necessários, e quando eles existem, quando as pessoas estão disponíveis para fazer eles, a gente precisa abraçar aquilo e possibilitar ao máximo que eles perdurem, né? Eu comecei com um blog alguns anos atrás, ele durou bastante tempo com frequência, eu parei durante um tempo. Hoje em dia é mais um espaço, quando eu estou com tempo, estou com uma ideia muito boa ali para eu compartilhar algo que me faz sentido, uma lista, alguma indicação de alguma coisa, mas deixou de ser um veículo de comunicação sobre cultura. Então, eu acho que a gente precisa valorizar um pouco mais esses espaços e estimular que eles aconteçam, ou provocar que os espaços de mídia, de comunicação, abram as portas para essas ferramentas, para essas ações. Mas a gente também precisa criar essa demanda, né? A gente precisa capacitar os artistas para comunicarem bem seus produtos. Até por isso que depois que eu deixei de produzir o blog, eu fui me inteirar e fui estudar para começar a dar cursos, estruturar programas que capacitem as pessoas para oferecerem serviços de comunicação aos seus produtos, de comunicados de maneira mais adequada, que sejam efetivos, que atendam as outras pessoas. Porque senão não adianta também, a gente, mais uma vez, tem um monte de espaço, tem um monte de coisa acontecendo, se a gente não tiver as ferramentas para transmitir aquilo, né, e chegar nas pessoas, contar essa história. Cultura também é muito sobre narrativa. Então, se a gente está contando a história, está contando o que está acontecendo, as pessoas vão falar, opa, está acontecendo aquilo, eu quero fazer parte, e aí aquilo vai se desenvolvendo. Para a produção desse podcast, foi desenvolvida uma pesquisa para entendermos um pouco mais sobre a cena alternativa em Jundiaí. 750 pessoas responderam à pesquisa entre os dias 18 e 25 de maio. No critério de ação cultural conhecida do público, Arauá Jundiaí, Bar do Bilé, Coletivo Vila Verde e Ponto Coisarada foram os menos citados. Arauá Jundiaí é uma comunidade feminista que surgiu por meio de influência da Casa Arauá. Ela promove atividades terapêuticas, artísticas e educacionais voltadas às mulheres. Ainda durante a pesquisa, a proprietária nos informou que o local estava fechando em decorrência da pandemia da Covid-19, mas pretendem voltar em breve. O Bar do Bilé, conhecido popularmente como Beco do Rock, é um estabelecimento simples que cedia shows musicais de bandas autorais no cenário punk e hardcore desde a década de 90. O bar fica na rua Anita Contieri, número 312, na Vila Rami. Antes do fechamento deste episódio, foi informada que o local está alugando. Já o Coletivo Vila Verde é uma casa habitada por uma comunidade de amigos, em que eles organizam oficinas e atividades voltadas para as artes cênicas e visuais. Possui 3 núcleos como base: o artístico, o pedagógico e o festivo. Por meio do núcleo artístico, promovem shows e rodas de samba. Em termos pedagógicos, realizam oficinas culturais. Já no quesito festivo, promovem as festas temáticas. Fica localizado na Rua Prudente de Moraes, 1340, no centro. O Ponto Coisarada é um coletivo formado por artistas, produtores e apreciadores do meio cultural. O Coisarada já produziu cineclubes, saraus, fomento da criação autoral, exposições, oficinas e eventos temáticos.
Estava localizado no centro, porém atualmente atua apenas nas redes sociais. Queria saber de vocês, se vocês conhecem esses lugares e como eles contribuem para essa cultura local. Nossa, do Bilé até já adiantei, né? Já falei que eu acho que não tem Bilé, problema. enfim, é um ponto estratégico até da cidade, né? Por gerações aí. Arauá conheço, infelizmente, né? Durante essa pandemia aí, a Casa Arauá também foi uma que não resistiu, assim como o Bilé. A minha expectativa, assim, na verdade, é que outros espaços surjam, e sei que surgirão. É que foi um momento muito difícil, está sendo um momento muito... Viver de cultura nunca foi fácil, né? Estar na cultura nunca foi uma coisa fácil. Eu brinco com os músicos, tem banda, mas trabalha com o quê, né? Sempre rola essa brincadeirinha de tia, né? E a maioria dos músicos que eu entrevisto lá no programa tem outra atividade, né? Fora a música. Mas tanto Coisa Arada, Vila Verde, enfim, são espaços que são extremamente importantes na cidade, extremamente importantes, ainda que não sejam espaços que as massas ocupem, e nem acho que todos os espaços para ter sucesso devem ser ocupados pelas massas, sabe? Eu não acho que isso diz, né? Quando alguém é importante, quantos likes tem, ou quando o espaço é importante, quando as pessoas frequentam. Eu acho que o segredo de tudo está em ser autossustentável, na verdade, né? E a gente está vivendo um momento bem triste que esses espaços não estão conseguindo sobreviver. Exatamente. O nosso ideal de sucesso ele é muito esquisito, inclusive, mas é uma conversa para outro momento. Eu concordo quando você diz que esses espaços eles estão aí para promover esses encontros, né? Eles são essas zonas de criação mesmo, onde a galera vai para se expressar, para conhecer gente nova, criar novas coisas, e a partir dali as coisas vão se desenvolvendo. Se a gente, por exemplo, usando um dos exemplos dessa lista, se não fosse o Coletivo Coisa Arada, que hoje em dia é o Ponto Coisa Arada, insistir tanto ao longo dos últimos anos, a gente não teria muita coisa acontecendo aqui hoje em dia. Foi um espaço de ebulição, de encontro, de intercâmbio muito grande. Então, eles são essenciais para isso que a gente entende como ecossistema cultural, a estrutura cultural da cidade, né? Esses espaços, eles podem não ter o impacto de uma bilheteria de um Politeama, que algum tempo atrás estava entre as maiores vendas do país inteiro, dentro de um site de ingressos, mas eles têm uma importância tão grande quanto. Então, eu conheço todos essa lista, eles são essenciais, e gostaria de vê-los de portas abertas quanto antes, e que outros surjam também. Gente, eu sei que o papo tá ótimo, mas o tempo tá acabando. E para finalizar, eu queria saber qual a mensagem que vocês deixam ao público que não conhece esse cenário cultural independente na cidade e que tem interesse em conhecer ou até promover algum tipo de ação, seja com um blog ou um podcast. Qual a mensagem que vocês deixam? Primeiro, perca o medo, gente. Perca o medo de conhecer a cidade onde você vive, de conversar com as pessoas. Às vezes, seu amigo que trabalha, sei lá, com TI, está interessado em também ter uma banda e vocês podem fazer isso juntos. Então, troque ideias sobre as coisas que interessam vocês. Desbravem a cidade, seja para ir tomar cerveja num lugar diferente ou para assistir um show de uma banda da cidade que você nunca ouviu falar. Eu acho que ter esse desprendimento é bastante importante para que a gente consiga captar novas pessoas e também sentiu vontade de produzir algum conteúdo, a gente simplesmente faz, ou pesquisa quem já está fazendo, se alia essas pessoas, apoia o trabalho delas. A gente precisa de gente com vontade de fazer as coisas acontecerem. Nossa, faço das palavras do Coque as minhas. Faça, apenas faça. Não pensa muito se vai dar dinheiro, se não vai. O parâmetro do sucesso não pode ser, né, só o retorno financeiro, porque a gente sabe que para a vida não é assim que funciona, não é isso que vai te fazer sorrir a hora que você acorda, né? Então faça, se tem vontade, quero ser cantor, quero me apresentar, faça. E a outra coisa é prestigiar os artistas locais, né? Quem puder, compre o merchan dos artistas, é tão importante, aquele CDzinho de R$5, é tão importante não pedir para colocar na lista VIP, às vezes é R$5 a entrada para você prestigiar, e é tão importante para o artista aquele momento, né? Se você não tem dinheiro para o merchan, se você não tem dinheiro para ir ver o artista ou o lugar, enfim, compartilha, o like é importante, segue playlist no Spotify, sabe? Às Conheça o que tem na cidade. Um mini gesto que você faz ali já contribui muito, ainda mais nessa época pandêmica, né? Então, qualquer like que você der, qualquer playlist que você subir, qualquer movimento que você faz de indicar o som do cara para um outro amigo, enfim,
essas relações são extremamente importantes e vitais, aí, essas trocas, né? Extremamente importante para os artistas. E quando me pedem, deixa uma mensagem, eu sempre cito quem? O ET Bilu, busquem conhecimento, gente. Olha, tem coisa acontecendo, busquem saber. É importante a gente ocupar os espaços da cidade e criar essas demandas, né? É muito importante. Bom, Tainá, Gustavo, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Tenho certeza que os ouvintes puderam absorver o conhecimento, assim como eu. Foi um ganho muito grande e a gente se vê em breve. Tamo junto pela cultura, não só de Jundiaí, né? Mas quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, né? E se isso não acontece, né? Se essas trocas não acontecem, a cultura também não acontece, né? Exatamente, viva a cultura, viva o Sistema Nacional de Cultura deste país. Viva o Sistema Nacional de Cultura deste país. E nesse bloco vamos ouvir depoimentos de frequentadores dessa cena cultural e dos locais aqui citados. O que o público mais admira em cada lugar e qual a situação mais marcante que já foi vivenciada ali. Vamos ouvir o que o Vinícius Vieira, Marina Felipe, Eric Alves, Pietra Lopes e Gino Tadeu têm para nos contar. O que eu admiro no Bilé é o fato de que quem vai no Bilé, as pessoas que frequentam o Bilé, é porque elas amam a música. Elas amam a música independente, né? Elas amam o rock independente. Porque o Bilé ele não tem glamour, né? O Bilé ele não tem comanda, né? Não é um barzinho que tem comanda para você anotar o que você vai comer. O Bilé não tem porção. O Bilé não tem bebidas chiques. O Bilé não tem cerveja artesanal, né? O Bilé não tem nada disso, né? O Bilé, ele é um espaço ali para você curtir o que tá rolando no cenário independente. E não digo só de Jundiaí, eu digo do Brasil inteiro. Nós tivemos aqui o Molho Negro, né? Que foi uma banda que tocou no palco do Lollapalooza, né, no palco principal do Lollapalooza, durante um final de semana, e no outro final de semana ele estava tocando no palco do Bar do Bilé. A primeira impressão sobre o Bar do Bilé, a hora que você chega lá, é que é um lugar simples, até tosco no sentido literal da palavra, mas que é feito de forma independente e com muito amor e paixão do próprio Bilé, que dá o nome ao lugar. É um espaço importante para as bandas independentes de Jundiaí, de região e de outras cidades que também já tocaram por lá, e que também sempre tiveram muita liberdade de fazer os seus eventos com o objetivo que fosse. Então, por exemplo, eu já participei de eventos lá para lançamentos de álbuns, de clipes, até para datas comemorativas e arrecadação para doações. O momento mais curioso que eu tive no coletivo, na verdade, foi a recepção. Porque a gente foi muito bem recebido lá, mano. Assim, todos os lugares que você vai, todos não, mas a maioria dos lugares que você vai, você também é muito bem recebido. Só que no coletivo, cara, uns 5 primeiros minutos você tá lá, você já sente parte da família. Bom, o que eu mais admiro aqui no coletivo Vila Verde, eu acho que é essa possibilidade de crescer, sabe? É um espaço muito rico, não financeiramente falando, sabe? Mas de trocas de vivências, de experiências. Eu acho que é esse senso de coletividade, sabe? De abrir as portas para os artistas se apresentar, independente do estilo, do ramo que a pessoa atua, independente de que gênero a pessoa é, que cor que a pessoa é, sabe? Uma coisa bem plural mesmo para todo mundo, sem preconceitos, enfim, tudo isso. Cada história, cada vivência e cada depoimento só reforçam que as ações realizadas pela cena cultural independente em Jundiaí ajudam no fortalecimento da comunidade local, já que promovem a valorização das linguagens artísticas. E é por meio delas que o ambiente produz e, ao mesmo tempo, preserva conhecimentos, histórias e memórias como um coletivo. As práticas culturais também auxiliam a socialização e integração da sociedade como um todo. Eu espero que você tenha gostado do primeiro episódio e te aguardo no próximo. Me conta o que você achou do tema, do formato, ou só me manda um alô pelo Instagram no @boemiajundiaí. Nos falamos por lá e até breve. Boemia Jundiaí, você ligado na cultura da cidade. Créditos. Roteiro, apresentação e locução, Giovana Ortiz. Direção, Felipe Schedit e Matheus Marques. Supervisão, Kleber de Carvalho Lima. Coordenação, Anelso Paixão e Leni Pontinha.
Realização Unifacamp 2020.